Olá, meu nome é Ana Paula. Eu vou explicar aqui as questões. Começando pela primeira, uma pessoa ao realizar uma compra em um supermercado recebe o número da sorte para concorrer a um prêmio no final do mês. O cálculo do número da sorte é feito da seguinte forma: caso a compra seja inferior a R$ 500, o número da sorte é igual a 5.000 menos o valor da compra vezes a idade. Caso a compra seja superior a R$ 500, o número da sorte é igual a 50.000 menos o valor da compra vezes a idade. Caso a compra seja igual a 500, o número da sorte é igual a idade vezes a idade. Faça um programa em C que receba o valor total da compra e o ano de nascimento e informe ao usuário qual for o seu número da sorte. Bom, eu coloquei o valor da compra nos reais e coloquei nos inteiros a idade, o número da sorte e o ano de nascimento. Ele vai pedir o ano de nascimento, eu vou colocar o meu. E ele vai pedir o valor da compra e vai guardar numa variável real, do tipo real. Bom, o que ele fez? Ele primeiro calculou a idade, 2023 menos o ano de nascimento. Se o valor da compra for menos que 500, que no caso foi o nosso exemplo, o número da sorte é ser 5.000 menos o valor da compra vezes a idade. Se eu for calcular para ver se realmente está certo o cálculo, vai ser 200 vezes 19 e 5.000 menos 200 vezes 19 dá 1.200. Então está certo. Eu só vou testar para as outras possibilidades também. Vou colocar o mesmo. Dessa vez eu vou colocar 600. Bom, quando é superior a 500, eu usei else if aqui. O número da sorte vai ser 50.000 menos o valor da compra vezes a idade. 50.000 menos 600 vezes 19 dá 38.600, certo? E quando é 500, eu usei o else. Vai ser a idade vezes a idade, ou seja, 19 vezes 19 dá 361. E no final ele vai mostrar o número da sorte aqui, printf. Bom, a segunda questão ela pede para fazer um programa em C que receba o valor do salário de uma pessoa e o valor do financiamento pretendido. Caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes o salário da pessoa, o programa deverá escrever financiamento concedido. Se não, o programa deverá solicitar o salário de seu cônjuge, e caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes a soma dos dois salários, o programa deverá escrever financiamento concedido. E caso contrário, escreverá financiamento negado, independente de conceder ou não. Financiamento, o programa escreverá depois a frase "Obrigado por nos consultar". Bom, eu iniciei nos reais o salário, o financiamento e o salário do cônjuge. Printf o valor do salário, ele vai guardar aqui. Depois ele vai digitar o valor do financiamento e ele vai pedir o salário do cônjuge. Se o financiamento for menor ou igual ao salário vezes 5, o financiamento vai ser concedido. Outra condição é, se o financiamento for menor ou igual a 5 vezes o salário, mais o salário do cônjuge, financiamento concedido também. Agora, caso houver não atender esses dois requisitos, aí o financiamento será negado. Eu vou executar aqui todas essas possibilidades. Digite o valor do salário. Vou botar aqui 1.200. O valor do financiamento, vou colocar 5.000. E o salário do cônjuge eu vou colocar 1.000. Financiamento concedido. Financiamento concedido. Por quê? O financiamento tem que ser menor ou igual ao salário vezes 5. E 1.200 vezes 5 é 6.000. Então, aí ele atendeu o segundo requisito, que seria mais o salário do cônjuge. Então é por isso que ele foi atendido. Que ele foi concedido, na real. No valor. No financiamento. Peraí, que agora vai dar certo. É 100. O valor do financiamento eu vou colocar 5.000. E o salário do cônjuge eu vou colocar 200, que é para financiamento negado. Porque no caso aí, por que foi negado? Não atendeu os dois requisitos dos dois primeiros. Ou seja, o financiamento ele é maior do que o salário dos dois juntos. Então, por isso que não foi concedido. Bom, a próxima questão. Questão 3. Em cada apartamento do edifício X só pode existir no máximo um animal de estimação, um gato, um papagaio ou um cão. Neste edifício, cada apartamento paga 350 de condomínio mais uma taxa extra, caso possua um animal de estimação. A taxa é cobrada da seguinte forma: R$ 50 se tiver um cão, R$ 12 se tiver um papagaio e R$ 30 se tiver um gato. Caso o apartamento não tenha nenhum animal de estimação, tem uma redução de R$ 20 no valor do seu condomínio. Considerando essas informações, desenvolva um programa em C que pergunte o tipo de animal de estimação que o morador possui e, ao final, exiba o valor que este deve pagar de condomínio. Faça um menu de opções para que o morador possa selecionar qual tipo de animal de estimação, por exemplo. Um gato, 2 papagaio, 3 cão, 4 ou qualquer outro valor para nenhum animal. 3. Tá.
Eu iniciei nos reais todas as variáveis. Bom, printf, selecionar uma das opções a seguir. Quebra de linha, um cachorro, 2 gatos, 3 papagaios, 4 nenhum animal. Aí ele vai guardar na variável escolha. E aí eu usei uma função switch, coloquei nos inteiros a escolha, porque nos reais não estava dando certo. Então eu coloquei no inteiro aqui. Então, no caso 1, printf, você tem um cachorro. Que no caso 1, você tem um cachorro, é caso a pessoa tiver colocado 1, né? Que é o cachorro. Que eu atribuí aqui no. Na verdade, eu acho que eu não precisava ter colocado essas variáveis cachorro, gato, papagaio, porque no caso em que a pessoa digitar 1, ele vai automaticamente deduzir, vai saber que você tem um cachorro. E aí ele já coloca que o condomínio é a soma, o condomínio vai ser a soma com R$ 50. Aí ele vai mostrar na tela o valor do condomínio, que no caso vai ser a soma do condomínio mais os R$ 50 da taxa. E aí ele dá o break. Aí, no caso em que o 2 é o gato. Aí ele vai dizer que você tem um gato. E aí ele vai somar o condomínio mais os R$ 30 da taxa. Vai mostrar o condomínio, o valor total, né? No caso 3, que é o papagaio, ele vai somar o valor do condomínio mais a taxa e vai mostrar aqui. E no caso 4, que é nenhum animal, ele vai subtrair o dia do condomínio menos 20. E ele vai mostrar aqui. E default, que é no caso que ele colocar algum número que não seja esse daqui, 1, 2, 3 e 4, ele vai dizer que o número não corresponde a nenhuma das opções. Então, eu vou testar todos. Eu vou apertar 1, 2, 3, 4 e 5. Vou digitar 1. Ele vai dizer o valor do condomínio é 400, que no caso, o valor do condomínio é 350. Mais os 50 da taxa vai dar 400. Eu vou executar aqui de novo. 2, gato. O gato vale 30, 380. Eu vou colocar de novo pro papagaio. 3 do papagaio é 12, fica 362 no total. E quando eu apertar 4, ele vai subtrair menos 20 do valor do condomínio. E quando eu apertar qualquer outro número, ele vai dizer que não corresponde a nenhuma das opções. Bom, eu coloquei nos reais. Ele vai pedir para digitar o valor de A, vai guardar em A. Digitar o valor de B, guardar em B. E se A for igual a B, o C vai ser a soma dos dois. Se não, ele vai multiplicar os dois. Aí depois ele vai mostrar na tela o valor de C. Aí eu coloquei essa expressão aqui que é pra... Bom, eu vou executar aqui a questão 4. Digite o valor de A. 2. Primeiro quando eles forem iguais, né? E 2. Ele vai somar. Certo. E aí, quando eles forem diferentes, ele vai multiplicar. Bom, na questão 5, faça um programa C que leia o número inteiro e informe se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum deles. Questão 5. Bom, eu iniciei a variável nos inteiros, coloquei só uma variável, número. Ele vai pedir o valor, o número, ele vai guardar a variável. Se o número ele for divisível por 10, que aí eu coloquei esse porcento aqui, se ele for divisível por 10, bom, se o resto da divisão é verdade, porque isso aqui tá como se for, isso aqui tem como o resto da divisão. Então, se o resto da divisão dele por 10 é igual a 0, foi a forma que eu achei. O número é divisível por 10. Se o resto da divisão se o resto da divisão do número por 5 é igual a 0, então ele é divisível por 5. Aí se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0, aí o número é dividido por 2. E na outra opção, bom, se ele não atende a nenhum desses requisitos, então ele não é divisível por 10, por 5 ou por 2. Eu vou testar aqui. Eu vou colocar 100. O número é divisível por 10. Agora eu vou colocar 45. O número é divisível por 5. E se eu colocar um múltiplo de 2 aqui, o número é divisível por 2. Bom, na questão 6, o problema para calcular para fazer um programa para calcular o MC a partir do peso da altura de um adulto e o sexo, masculino ou feminino. E mostrar a condição. A condição para homens e mulheres aqui abaixo do peso normal, marginalmente acima do peso ideal e o peso. A fórmula é IMC é igual a peso dividido pela altura vezes 2. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu iniciei nos reais, o peso, a altura e o IMC. E eu usei o char para poder entrar com o sexo, que no caso seria M ou F, né? Masculino ou feminino. Aí eu coloquei no char. Uma variável para caracteres. Para colocar variáveis do tipo letra. Então, digitar o peso, ele vai guardar aqui na variável a altura
E eu usei isso aqui para poder entrar na variável C, que seria do caractere, porque sem isso não estava dando certo. Digite o sexo H ou M. Aí ele vai guardar na variável, aí depois ele vai calcular o IMC é igual a peso vezes a altura vezes 2. Não, peso é dividido, peso divide a altura vezes 2. Aí, IMC calculado. Aí ele vai mostrar o IMC, aí depois ele vai colocar a mensagem de condição de peso. Nessas, como é que eu posso dizer? Vai ser uma dessas daqui. Bom, se o IMC, isso para homem, né? Se ele digitou H, se o IMC for menos que 19,1 está baixo, se for maior que 19,1 e menor ou igual a 25 por 8, 25,8 está normal. Se for maior ou igual a 25,8 e menor ou igual a 27,3 é marginalmente acima do peso. E se o IMC for menor igual que 27,3 e menor ou igual a 32,3, que é maior, acho que eu falei menor sem querer, bom, está acima do peso ideal. E outra opção está obeso. E para as mulheres vai ser, se o IMC vai ser menor do que 20,7 está abaixo, se for maior ou igual a 20,7 e menor do que igual do que 26,4 está normal. Se o IMC for maior ou igual a 26,4 ou menor ou igual a 27,8 está marginalmente acima do peso. Se o IMC for maior ou igual a 27,8 e menor ou igual a 30,1 está acima do peso e outra vai estar obesa. Eu vou executar um para cada. Digite o peso, vou colocar aqui. Vou colocar primeiro para homem. Altura. Digite o sexo, vou colocar H. IMC calculado. Condição de peso, está abaixo do peso. Agora para mulher. Digite o peso 45, altura 1,60 e M. Condição está abaixo do peso. Próxima questão, a questão 7. Os funcionários de uma empresa receberam um aumento de salário. Técnicos é 50%, gerentes 30% e demais 20%. Escreva um programa em C que receba como entrada o salário atual e a função e apresente um novo salário após o aumento. Bom, coloquei os salários nos reais e coloquei a função na variável para caracteres. Que aí para você escrever se é técnico, G de gerente ou qualquer outra tecla para outra função. Então ele vai pedir o salário atual, a função, vai guardar nas variáveis. Se a função é igual a T de técnico, ou T maiúsculo, P maiúsculo, T minúsculo, bom, o novo salário vai ser igual ao salário atual vezes 1,5, que seria o acréscimo de 50% no salário. Eu tentei fazer o salário atual mais o salário atual vezes 0,5, mas não estava dando certo. E a outra opção que eu achei foi assim. Então, para gerente, quando for igual a G, esse novo salário vai ser o salário atual vezes 1,3. E o outro vai ser o salário atual vezes 1,2, que é 50%, 30% e 20%. E aí depois ele vai mostrar na tela o salário após o aumento. Eu vou testar aqui para todos os três. Salário atual, função já escreveu o nome todinho. Eu coloquei acento sem querer. O salário após o aumento é 1.800, né? Porque como é 50% e o salário atual é 1.200, seria 1.200 mais 600, então 1.800. A outra possibilidade seria para gerente. Deixa eu colocar 1.000, que é mais fácil para calcular na minha cabeça. 1.200 G vai ser 1.300, né? Que é os 30%. Mais os 30%. E a outra possibilidade que seria para outro vai ser 20% a mais. O novo salário é 1.200. Próxima questão, questão 8. Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com lucro de 45% se o valor da compra for menor do que R$20. Caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um programa em C que leia o valor da compra do produto e imprima seu valor de venda. Bom, eu iniciei nas variáveis dos reais, nos reais as variáveis, valor da compra e a venda. Ele vai pedir o valor da compra, ele vai botar na variável, e se o valor da compra for menor que 20, a venda vai ser 0,45, vezes o valor da compra, seria os 40%, né? Mais o valor da compra. Aí na outra opção, que é mais de 20, eu coloquei else, e vai ser 0,30 vezes o valor da compra, mais o valor da compra, porque isso aqui é o acréscimo, né? Isso aqui é o acréscimo, é mais o valor da compra. O valor da compra ele vai mostrar e o valor da venda vai mostrar. Deixa eu ver aqui.
Digite o valor da compra. Eu vou colocar 22, para maior do que 20, né? Primeiro eu vou testar maior do que 20. Certo. O valor da compra é 22 e o valor da venda vai ser de 28,60, que no caso seria mais dos 30%. E quando for menor do que 20, vou colocar 18. Mais 45%. Esse aqui é o valor mais os 45% desse aqui. A próxima questão, questão 9. Considerando o sistema de avaliação das médias colocado a seguir, faça um programa em C que avalie a média de um aluno, seu conceito correspondente, e escreva a mensagem aprovado se o conceito for A, B, C ou A, B ou C. E reprovado se o conceito for D ou E. Questão 9. Eu considerei como se fosse a média de duas notas. Então, coloquei nos reais, nota 1, nota 2 e a média final. Ele vai pedir a nota 1, ele vai guardar a nota 2, e a média vai ser a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Aí ele vai mostrar a média. Se a média for maior ou igual a 9, conceito A, ele vai mostrar conceito A aprovado. Se a média for maior ou igual a 7 e menor do que 9, ele vai para o conceito B aprovado. Se a média for maior ou igual a 6 e menor do que 7,5, ele vai ser aprovado pelo conceito C. Se a média for maior ou igual a 4 e menor do que 6, ele vai ser reprovado no conceito D, e para outra opção vai ser o conceito E reprovado, que no caso seria menor do que... Ainda tinha outra. É menor do que 4. Eu achei que tinha outro requisito. Quando é menor do que 4, aí ele vai ser reprovado pelo conceito E. Digite a nota 1. Deixa eu colocar aqui 5 e 5. Ele vai ser reprovado pelo conceito D, que no caso seria maior ou igual a 4 e menor do que 6. Agora vamos pegar um exemplo em que ele seja aprovado pelo conceito. Aqui, 7 e 6. Aprovado pelo conceito C, que é maior ou igual a 6 e menor do que 7,5. No caso, a média deu 6,5. Então, ele foi aprovado pelo conceito C. Próxima questão. Faça um programa em C que leia o salário de uma pessoa e imprima o desconto de INSS segundo a tabela a seguir. For menor ou igual a 600, isento de desconto. Maior que 600 e menor ou igual a 1.200, 20% de desconto. Maior que 1.200 e menor ou igual a 2.000, 25% de desconto. E maior que 2.000, 30% de desconto. Deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei nos reais, salário e o desconto. Ele vai pedir para você digitar o salário, vai guardar na variável. E aí ele vai analisar o salário. Se for menor ou igual a 600, está isento. É o CIF, salário, maior que 600 e menor ou igual a 1.200. Aí ele vai calcular o desconto já. O desconto vai ser igual ao salário, menos o desconto, que seria o salário vezes 0,20, que é 20% de desconto. Aí ele vai mostrar o salário com desconto. O salário com desconto é. Aí ele vai mostrar. Aí a outra possibilidade, se o salário maior que 1.200 e menor ou igual a 2.000, aí vai calcular o desconto, do salário menos o salário vezes 0,25 e vai mostrar aqui o salário com desconto aplicado. E a última possibilidade que é maior que 2.000, salário com desconto de 30%, salário menos o salário vezes 0,30. E aí ele vai mostrar na tela. Eu vou executar aqui. Vou colocar 600. Está isento de desconto. Agora eu vou colocar 1.000. Salário com desconto de 25, não, 20%, 20%. Agora eu vou colocar 1.500. Salário com desconto aplicado é de 1.125. E, por último, mais de 2.000. 2.100 aqui. Salário com desconto vai ser 1.470, que é 30% de desconto. Bom, na questão 11, numa loja de eletrodomésticos, as compras têm um preço à vista, ou acréscimo de 10% para pagamentos em 2 vezes, ou ainda acréscimo de 20% para pagamentos em 3 vezes. Desenvolva um programa em C que peça para o usuário entrar com o valor da compra à vista e o número de parcelas desejadas, 1, 2 ou 3. Para parcelas acima de 3, considera pagamento em 3 vezes, e para parcelas inferiores a 1, considera à vista. Ao final, o programa deverá imprimir o número de parcelas, o valor de cada parcela, considerando as informações acima e o valor total a ser pago. Bom,
Questão 11. Eu iniciei as variáveis nos reais. Ele vai pedir para você digitar o valor da compra, vai guardar a variável. Vai pedir para você digitar o número de parcelas. Se parcelas for menor ou igual a 1, o valor total será o valor da compra, ou seja, vai ser pago à vista. Então, ele vai mostrar, o valor será à vista. Se as parcelas que a pessoa deu entrada for igual a 2, o valor total será o valor da compra, mais o valor da compra vezes os 10% do acréscimo. Isso. E depois ele vai mostrar o valor total com o acréscimo, vai ser o valor total, o número de parcelas que a pessoa escolheu e o valor de cada parcela, que no caso eu coloquei o valor total dividido por 2. Caso as parcelas que a pessoa deu entrada foi igual a 3, o valor total será o valor da compra, mais o valor da compra vezes 0,2, que é os 20% de acréscimo. O valor total com o acréscimo será o valor total, o número de parcelas, e vai mostrar o valor total dividido por 3. Aí se as parcelas for maior que 3, ele vai considerar 3 parcelas, que é a mesma que da de cima. Eu vou testar aqui. Ele vai pedir para você colocar o valor da compra, eu vou colocar 100. O número de parcelas vamos testar primeiro com 1. O valor será de 100 reais, que no caso seria vista. Então eu vou executar o código de novo para mostrar com 2 e com 3. Digite o valor da compra, 2. Seria mais o acréscimo de 10%, vai ficar 110. O número de parcelas é 2 e o valor de cada parcela fica de 55 reais. E agora testando para 3. Com o acréscimo de 20 reais, o número de parcelas é 3 e o valor de cada parcela vai ficar por 40. Agora, testando com um número maior que 3, ele vai executar como se fosse igual a 3. Digite o valor da compra, o valor de parcelas, ele vai permanecer com a configuração de 3 parcelas. Próxima questão, questão 12. Faça um programa em C para calcular a conta final de um hóspede de um hotel fictício, considerando que devem ser lidos o tipo de apartamento, A, B, C ou D, o número de diárias utilizado pelo hóspede e o valor de consumo interno do hóspede. O valor da diária é determinado pela seguinte tabela. A. Tipo de apartamento A é 150, o B é 100, o C é 75 e o D é 175. O valor total das diárias é calculado pela multiplicação do número de diárias utilizadas pelo valor da diária. O subtotal é calculado pela soma do valor total das diárias e o valor do consumo interno. O valor da taxa de serviço equivale a 10% do subtotal e o total gerado resulta da soma do subtotal com a taxa de serviço. Eu abri o OBS. Bom, esse aqui ficou bem extenso. Bom, eu iniciei as variáveis nos reais e coloquei o tipo do apartamento no Shark para poder a pessoa colocar a letra, né? A, B, C, D ou F. Ele vai pedir para que você digite o número de dias que você ficou e o valor do consumo interno. Ele vai guardar essas variáveis e eu iniciei o Chart para poder guardar a letra na variável do tipo do apartamento. Bom, se o tipo do apartamento que a pessoa digitou é igual a diária, vai ser o número de dias vezes 150. Se ele colocou B, a diária vai ser o número de dias, as diárias, na verdade. Número de dias vezes 100. Se for C, vai ser o número de dias vezes 75. E se for D, número de dias vezes 175. E caso a pessoa coloque uma letra que não esteja nessas opções, aí ele vai mostrar tipo de apartamento inválido. E eu coloquei resumo aqui para poder ficar repetindo, para não colocar mais de uma vez esses comandos. Então, o subtotal vai ser as diárias mais o valor do consumo interno. O valor da taxa de serviço é o subtotal vezes os 10%, eu coloquei 0,1. E o total geral será de subtotal mais o valor da taxa de serviço. Aí ele vai mostrar aqui, resumo da conta. Você ficou no apartamento do tipo A, B, C ou D, né? O número de diárias utilizadas foi número de dias, o valor unitário da diária é o diárias dividido pelo número de dias. O valor total das diárias é de diárias, né? Que no caso seria o cálculo aqui do dias que ele ficou, do gasto dos dias que ele ficou. O valor do consumo interno foi de... Ele vai entrar, o valor subtotal, e ele vai mostrar o valor da taxa de serviço e o valor total. Então eu vou executar aqui. Eu não vou mostrar para todas as possibilidades, eu vou colocar no que funciona e no que não funciona. O número de dias que ficou, 3. Digite o valor do consumo interno, 20. O tipo de apartamento, aí ele vai mostrar o número de diárias, 3, unitário da diária 150, o total, 450, o valor do consumo interno, 20, o subtotal, que é 470, o valor da taxa de serviço, 47, que é os 10% disso aqui, e o valor total, que é isso, que é o subtotal mais a taxa de serviço, que dá 517. Agora eu vou mostrar o que é que acontece quando a gente coloca a letra que não está dentro dessas opções. Eu vou colocar 3, 20 de novo, e vou colocar F. Tipo de apartamento inválido. Botei um sinal sem querer, o acento. Não pode botar o acento.
Bom, a próxima questão, questão 13. Sabe-se que a direção de uma determinada escolinha faz a distribuição de seus alunos de acordo com as idades dos mesmos. Dessa forma, os alunos são distribuídos nas seguintes turmas de acordo com a classificação a seguir. Turma A de 4 a 5 anos, B de 6 a 8, C de 9 a 10 e sim turma abaixo de 4 e acima de 10. Desenvolva um programa em C que lhe a idade de uma criança informa qual turma a mesma irá ter aulas. O programa deve se preocupar em responder para o usuário que a escolinha não possui turmas para crianças caso a mesma tenha menos que 4 anos ou mais que 10 anos. Certo. Inicia a idade está nos inteiros e a turma está no char, que é para colocar a letra, o caractere. Ele vai pedir para digitar a idade da criança, vai guardar. Se a idade for igual a 4 ou igual a 5, ele vai turma igual a A, ele vai mostrar na tela a turma. Se for igual a 6 ou igual a 7 ou igual a 8, turma B vai mostrar. Se for igual a 9 ou igual a 10, turma C. E outra letra que a pessoa de outra idade fora dessas faixas aqui, ele vai dizer que não possui turmas nessa idade, nessa faixa de idade. Deixa eu iniciar aqui. Cadê? Ah. Digite a idade da criança. Eu vou colocar 4, né? Vai pra turma A. E agora eu vou colocar 3. Ele vai mostrar que não possui turmas para essa faixa de idade. Bom, próxima questão 14. Faça um programa em C que lê os dois números e que solicite ao usuário qual operação deseja realizar entre esses números. Caso o usuário digitar o caractere asterisco, será realizada a multiplicação. Caso seja digitado a barra, vai ser a divisão. Caso seja digitado o caractere mais, será realizada uma soma. E caso seja digitado o de menos, será realizada uma subtração. Bom, coloquemos reais, A, B e o resultado. E coloquei o sinal no char para colocar o caractere. Vai pedir o número A, vai pedir o número B. Depois eu coloquei guichar para poder colocar no tipo de variável caractere. Ele pede para você digitar o sinal que você deseja, asterisco, barra, mais ou menos. Aí ele vai guardar no sinal. Se o sinal que você colocou for o asterisco, ele vai multiplicar. Aí ele vai mostrar o resultado. Se for a barra, ele vai dividir, vai mostrar. Se for mais, ele vai somar, vai mostrar o resultado. E se for menos, ele vai subtrair e vai mostrar o resultado. Eu vou testar aqui. Digite o número A2, 3, o sinal, vou colocar asterisco. Aí ele multiplicou. Vou fazer mais um exemplo. Vou colocar com menos agora. 2, 3 e o menos. Menos 1. Bom, próxima questão, questão 5. Faça um programa em C que lê um número inteiro entre 1 e 12 e imprima o mês correspondente. Caso seja digitado um valor fora desse intervalo, deverá ser exibida uma mensagem informando que não existe mês com esse número. Cadê a questão 15? Deixa eu fechar aqui essas outras aqui. Cadê a questão 15? Abriu o arquivo. Rapaz. Tá em uma dessas pastas aqui. Tá aqui, meu amigo. Medo. Então, coloquei nos inteiros o número do mês. Ele vai pedir pra você digitar um número inteiro entre 1 e 12. O número vai guardar aqui, né, na variável, se foi igual a 1 de janeiro, se for igual a 2 de fevereiro. E assim por diante nos outros meses. Ó, 3, 4. Eu usei else aqui pra poder colocar todos os números de 2. O else no caso, né, 2 até 12. E eu esqueci de colocar pra quando não estiver dentro do intervalo, né? Foi, eu esqueci. Mas eu posso fazer agora. Else coloca printf. Porque essa chave aqui não tá fechada. Então, else printf, o número não se enquadra. O número não se enquadra no intervalo desejado. Pronto. Eu tinha esquecido de colocar. Bom, vamos lá. Digite o número entre 1 e 12, eu vou colocar 3. Vai dizer que é março. Eu vou colocar um número que não esteja dentro desse intervalo para ver o que acontece. Inclusive, eu acabei de fazer porque eu tinha esquecido. 13. Pronto, o número não se enquadra no intervalo desejado.